começando mais um Pode Aprender com Davi e Eduardo. Hoje, aqui no Pode Aprender, iremos falar sobre algumas populações antigas de duas regiões culturais, região mesoamericana do México e região andina, na Cordilheira dos Andes. Aqui no Brasil, existem diversas populações indígenas, descendentes de povos antigos destas mesmas regiões. Dentre estes povos da Mesoamérica estão os maias e astecas. Muitos desses povos praticavam a agricultura, tinham o milho como alimento principal, construíram cidades, pirâmides para rezar. O tipo da escrita deles era através de símbolos e desenhos. Agora, vamos para a pergunta ao especialista com nossa convidada especial, professora de História, Jéssica Gabriela Cruz. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso Pode Aprender. Olá, Davi, olá, Eduardo, muito obrigada pelo convite. Como era a sociedade maia? Então, vamos lá. Vamos saber um pouquinho aí sobre a sociedade maia, como é que era constituída esta sociedade. Então, para nós falarmos primeiramente, da grandiosidade da sociedade maia, temos que falar que ela foi construída com muito trabalho, o trabalho de uma população controlada e principalmente disciplinada, tá? Era uma organização social muito rígida, existiam algumas camadas sociais que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Então, a camada mais alta dessa sociedade, eu sempre procuro falar para os alunos fazerem uma pirâmide e começar a partir daí. Então, a camada mais alta dessa sociedade, a parte de cima dessa pirâmide, vamos dizer assim, era a sociedade real, Era a família real. Então, dos ocupantes dos principais postos do governo maia e também dos comerciantes daquela época. Nessa segunda camada da pirâmide estavam os servidores do Estado, os colaboradores, os cobradores de impostos, tá? Os responsáveis pela defesa e também os dirigentes das cerimônias maias. Na terceira camada dessa pirâmide aí, façam comigo aí uma pirâmide imaginária. Nessa terceira camada, então, estavam os trabalhadores braçais e também os agricultores. E por fim temos os escravizados, que geralmente eram os prisioneiros de guerra, tá? Então, o grupo social maia, o mais poderoso, o dos sacerdotes, ele tinha aí o monopólio, ele monopolizava a escrita, os conhecimentos científicos, principalmente sobre a astronomia e a matemática, tá? E também, meninos, é importante nós falarmos que os maias, eles acreditavam que o destino da humanidade era regido, então, pelos deuses, Por isso a religião, ela esteve presente aí em todas as atividades culturais deste povo. Obrigado. Falando sobre os astecas, este povo conquistou com guerras pequenas cidades, até formarem um grande estado, com quase 500 cidades. No início do século XVI, a capital, onde hoje é a cidade do México, tinha em torno de 100 e 400 mil habitantes. Professora Jéssica, como era a sociedade asteca? Então vamos lá, falando dos astecas então. A sociedade asteca, assim como dos maias também, ela era rigidamente dividida, tá? Com o imperador acima de todos, e como eu falei antes, fazendo a pirâmide novamente. O imperador estava acima de todos, pois ele era considerado um representante dos deuses aí na sociedade asteca. Abaixo dele, então, encontrava-se a aristocracia, composta pelos militares, pelos sacerdotes, pelos altos funcionários públicos. E na base dessa sociedade aí, desta pirâmide social, estavam, então, os artesãos, os comerciantes, os camponeses e os escravos. Os camponeses, é importante nós falarmos que tinham o direito de ocupar e usar a terra, Mas eles estavam sujeitos ao pagamento de um imposto coletivo na época e o trabalho gratuito na construção de obras públicas. Então, eles trabalhavam gratuitamente aí no governo asteca da época. Obrigado, professora Jéssica, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada.
Falando sobre os povos andinos. Eles ocuparam as terras centrais da Cordilheira dos Andes, que vai desde a Venezuela até a Patagônia, na Argentina, por volta de 3.500 a.C. Eles começaram a fazer seus artesanatos, construíram pirâmides, conjuntos de residências. Os incas se destacavam entre os povos andinos, eles faziam artesanatos, cestos, redes, pinturas em tecido, esculturas em cerâmicas. A cidade Cusco, localizada no atual Peru, era a capital império no século II. Valeu, galera! Esse foi mais um Pode Aprender com Davi e Eduardo. Até a próxima!